Você está assistindo, você está ao vivo, né, conosco, né, porque alguns não vão poder estar ao vivo, né, nesta quarta aula. Hoje é a quarta aula da matéria Teologia do Obreiro, turma das terças-feiras. Curso básico em Teologia, Academia Bíblica Bereia. Hoje é terça-feira, dia 5 de outubro de 2021. Repito, hoje é a quarta aula desta matéria Teologia do Obreiro, turma das terças-feiras, curso básico em Teologia, Academia Bereia, Bíblica Bereia, da Internacional Bereia. Graças a Deus estamos hoje na quarta aula, creio que vocês já notaram, né? Escreveram, né, a data da nossa última aula, a data da nossa última aula. Eu dei errado para vocês, não vai ser dia 20, dia 16, será no dia 23, pelo fato que eu me esqueci que na última terça-feira deste mês eu vou estar na semana da minha mudança. Quem se lembra que eu havia comentado sobre isso? Que a última semana deste mês eu não terei condição nenhuma de dar aula, nenhuma. Já tenho avisado, vou só reavisar as demais turmas, então anote aí. Então, ao invés de nós terminarmos essa matéria no dia 16, vamos terminar no dia 23. 23 de novembro, porque aí fecha o ciclo de 10 aulas. Tá? O ciclo de 10 aulas é o tempo que nos propusemos a esticar, né, no dobro. Então, anote aí, 23 de novembro. Então, consequentemente, a próxima matéria vai começar no dia 30. A nova matéria, Geografia Bíblica, vai começar no dia 30 de novembro, tá bom? Então, anote aí, o dia 26 de outubro, realmente foi um esquecimento, muita confusão que nós estamos tendo nas últimas 24 horas, né? Creio que vocês já estão cientes que nós estamos aqui numa batalha pesada com o closing da nossa casa. Estamos em paz, eu quero deixar bem claro. Há uma paz muito grande, embora fisicamente a gente está bem quebrado mentalmente, mas temos paz. Temos paz que sabemos que isso está sendo bem provado da parte de Deus. Só quero adiantar que há uma grande possibilidade que o closing aconteça na próxima terça-feira, né? Descobriram um problema de infiltração no piso do nosso dining room. Essa é a razão que o closing foi cancelado hoje, né? A realtor estava lá fazendo a inspeção e ela pisando. Eu estive lá, né, em agosto, mas se descobriu incrível, né, uma infiltração. E ela mesmo disse, né, que graças a Deus que não foi feito o closing hoje, porque se a gente faz a mudança, chega lá com a mudança e detecta esse problema, os custos de reparações ficam por nossa conta. Então, graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas, porque ocorreu hoje o quinto cancelamento. Então, ela entrou imediatamente em contato com os donos anteriores e eles vão se comprometer em fazer os reparos o mais rápido possível. Tá? Na próxima terça, já peço orações a vocês, que está previsto haver o closing e 100% certo já vamos estar na Flórida, porque eu tenho que ir com meu filho para limparmos a casa, já tínhamos planejado isso desde o dia 20 passado, então nós vamos ter que limpar a casa, nós vamos na terça pela manhã, o vizinho vai me prestar conexão da internet, aí nós vamos ter normalmente a aula, só que dentro da casa, né? Eu tenho um familiar, uma esposa do meu cunhado vai estar conosco, ele vai nos emprestar uns colchões, uma mesinha, então eu vou dar aula a próxima terça-feira dentro já da casa à noite. E aí na quarta de manhã já voltamos para Boston, que a gente só vai para isso. E nesse meio tempo nós vamos fazer o fechamento do closing pessoalmente, né? Meu filho vai estar comigo, vai estar assinando já o contrato e estaremos já pegando a chave. À noite, para a glória do Senhor, vou dar esse testemunho, né? Já vou mostrar para vocês as chaves na nossa mão, e já nós dentro do apartamento, apesar de toda essa luta que a gente está passando. Eu não vou entrar nos detalhes, porque é uma coisa, depois que terminar tudo, a gente tiver instalado na casa de forma
final eu vou dar um testemunho de uns 15 minutos. Vocês vão entender os absurdos que estão acontecendo em sequência, mas a gente tem paz, isso é o mais importante, e eu quero sinceramente agradecer a vocês pelas orações. Continuem orando, porque a guerra é pesada, mas a vitória é 100% certa no poderoso nome de Jesus. Amém? Todos cremos nisso? Eu creio, porque a paz que eu estou sentindo não é normal, não. No meio de tanta situação contrária, né? Hoje o telefone não parou de apitar, meu telefone nem mais soa, apita. Quando apita, eu já estou sabendo. E aquele número, né? O número da Realtor, do Lender, do banco, eu falei, glória a Deus, tá sendo vitória na terra. Vamos lá, gente. Página 7. Anotaram, então? Terminamos, então, essa matéria na terça, 23 de novembro, e no dia 30 começamos a nova matéria, Geografia Bíblica. Geografia Bíblica. Página 7. A prontidão dos apóstolos. Lembrando que, como nós ampliamos o tempo de ministração desta matéria, então a gente vai agora bem tranquilo, claro, não parando como uma tartaruga, mas sem correr demais como estávamos correndo, e também diante do conteúdo, que é um conteúdo muito grande. Então, agora nós temos, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar bem com o desenvolvimento da matéria. Número 3, a prontidão dos apóstolos. Alguém, por favor, pode abrir o áudio e me responder a seguinte pergunta que eu vou fazer agora. Não se esquecendo que daqui a pouquinho, né, bem no finalzinho, a gente vai corrigir os nossos exercícios, tá? Por volta de 9h15, para dar tempo a cada aluno que pôde fazer o seu exercício. Então, eu vou dar o espaço para você abrir o áudio e dar as respostas corretas, aquelas 3 perguntinhas, e depois vamos corrigir o outro bloquinho de exercícios. Mas a pergunta que eu faço, e o aluno que puder me responder, diga: significado da palavra apóstolo, não a explicação, o significado literal. Alguém se lembra? Enviado? Enviado. Lembrou? Lembrou? Significado da palavra apóstolo, enviado. Vamos entender, então, como os apóstolos trabalhavam naquela época, sem pensar em honrarias. Olha, interessante. Sem pensar em honrarias e sem temer dificuldades, eles deixaram suas redes de pescar e prontamente se dedicaram ao labor de pregar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aliás, a igreja nasceu quando ninguém tinha de que se orgulhar. O ministério não é motivo de orgulho e não serve para honrar comodistas, atraídos por interesses próprios. Sua única finalidade é promover o reino de Deus entre os pecadores. Nesse caso, o eu desaparece, assim como o ponto de vista, a razão e o legalismo radical. Jesus não veio senão aos perdidos, miseráveis e destituídos da graça de Deus. Ele veio às pessoas que se encontravam fora da sociedade e sem condições para reintegrar-se à mesma, assim como a mulher samaritana, a cananeia, os desprezíveis publicanos, os leprosos, etc. A prontidão do obreiro, além de empenhar-se inteiramente à obra do mestre, constitui-se também em atentar para a necessidade que o pecador tem de Deus, isto é, atentar para a necessidade do pecador antes de atentar para as suas faltas. Veja bem que curioso, né? Eu falo isso com muito, muito, muito respeito. Os apóstolos, na sua maioria, nos dias de hoje, eles gostam de ser paparicados, aplaudidos, reconhecidos, ovacionados. Os apóstolos originais, bíblicos, muito pelo contrário, eles foram homens que não tinham do que se orgulhar. Hoje eu fico muito chocado, entre aspas, né? Porque nada mais na vida ministerial me choca, né? Me choca quando eu vejo a coisa, não é que eu seja pessimista, me entenda, por favor, não se trata de pessimismo. Eu sou muito realista. Eu fico chocado quando as coisas começam a andar dentro da palavra, quando as coisas estão caminhando dentro do fluxo da palavra. Isso me choca. Que isso, pastor? O senhor está traumatizado? Não, não se trata de trauma. Se trata de eu estar vivendo, né, alguns anos, uma realidade que, à luz da Bíblia, é uma realidade triste, uma realidade deplorável, uma realidade angustiante, né?
com todo respeito, são poucos os obreiros hoje que estão vivendo os parâmetros bíblicos, vamos ser sinceros, pouquíssimos. Não é questão de julgar. As atitudes, os fatos que nos cercam, que ouvimos, que presenciamos, que vemos, que convivemos, nos indicam, né, que estamos vivendo uma época muito difícil, que são pouquíssimos os obreiros que estão enquadrados dentro da palavra de Deus. Entenda bem, não se trata de perfeição, não se trata de obreiros perfeitos, porque não existe, entenderam? Não existe obreiro perfeito, mas existe o obreiro que pode e deve dar a excelência do seu trabalho, do seu ministério para Deus. Uma das alunas, me permita, a irmã Graziele me enviou uma foto de uma entrada de um livro. Irmã Graziele, nota 20 para a senhora. Que livro fantástico! Me diga aonde eu consigo aquele livro em português. Eu tenho um semelhante em inglês. Meu Deus, que livraço! Vamos lá. Faz a propaganda, irmã Graziele, por favor. Pastor, foi um pastor que foi lá na igreja domingo pregar. Deus o livre. Ele levou. Eu não estava aqui, eu estava com um compromisso. Coloca um pouquinho mais na tela. Deixa eu fazer aqui o PIN para vocês verem. Meu Deus, que livro! Preparados para toda boa obra, Samuel César. Deixa eu fazer aqui o PIN. Vamos lá. Aí, tá bonita agora. Agora, irmã Graziele tá boa na foto. Olha só. Tá vendo esse livro? Procure adquiri-lo. Sim, diga, desculpe que eu lhe interrompi. Diga. Não, e tipo assim, foi uma coincidência, assim, então eu nem sabia o que se tratava, assim, o livro direito, né? A gente falou assim, vamos, né, uma oferta para o pastor, falei, depois eu vou dar uma olhadinha. Na hora que eu começo a ler, eu falei, é o que a gente está estudando. A senhora sabe se esse livro tem sobrando na igreja ou ficou alguma coisa com o pastor Júlio ou com a pastora Daniela, porque eu sou capaz de eu comprar o restante desse livro. Eu não sei se... Sim. Sim, fale, que está havendo uma interferência. Eu não sei se ficou lá na igreja, né? Porque o pastor de fora, eu não sei se ele deixou. Mas eu peguei o contato dele, porque eu tive que fazer o pagamento pelo zero. Aí eu peguei o contato dele, eu posso perguntar a ele. Por gentileza, eu amei a entrada do livro. Eu vou postar para vocês, se a irmã Graziele me permite, no final da aula, eu vou fazer, vou mandar a mesma postagem que a irmã Graziele falou. Não é coincidência, é impressionante a maneira como ele aborda, já na primeira página, a realidade dos obreiros de hoje, tal qual estamos estudando, tal qual mostra esse livro. Ou seja, em língua portuguesa, são poucos os livros desta qualidade. Então, como eu gostei tanto, só da entrada, provavelmente... Ele é mestrado em teologia e pós-graduação em ciência da religião. Professor, aí está falando aqui os... Pastora Marissa me informa que tem poucas unidades. Agora, tem que saber aonde se tem disponível com ele ou se tem alguma coisa na igreja. Eu vou te passar o contato dele. Se tiver alguma coisa na igreja, eu não tenho problema. Vou te passar o contato dele. Eu estou pensando em comprar uns 10 exemplares só para dar de presente para vocês. Sério. Sério? Vou fazer essa. Vou mandar uma mensagem para ele aqui. Eu teria interesse que todos vocês pudessem ter. Ok, irmã Marissa já tem o dela, maravilha. Então, eu vou, pelo menos, tentar adquirir uns 10 exemplares. Vamos ver se temos, né, a bênção de Deus de conseguir este livro. E aí eu gostaria de dar de presente a cada um de vocês, porque eu amei só a entrada deste livro. Então, praticamente, esse parágrafo que estamos aqui falando, ele tem muito a ver, quero acreditar, né? Porque eu quero ter o livro na minha mão. Ok, isto. Obrigado, irmã Ana Lu, pela isso. Nós vamos colocar daqui a pouquinho, quando nós terminarmos a aula, nós ficamos mais tranquilos e aí já enviamos, né, essa informação. Mas esse parágrafo que acabamos de ler relativo aos apóstolos é a realidade que, infelizmente, hoje vivemos, né? Obreiros que querem aplausos e obreiros que estão querendo se orgulhar. Na verdade, irmãos, ministério não é razão de se orgulhar, eu me orgulho. Primeiramente, vamos partir de um princípio que eu já falei aqui
pode soar até um pouco pesado. Alguns dizem que é força de expressão, mas nós temos que ter muito cuidado com as forças de expressão, porque algumas delas têm muito a ver com pensamento humanista, com pensamento secularista, com pensamento antropomórfico, ou ligado somente ao ser humano. Mas, biblicamente, eu bato nessa tecla, não é uma coisa que eu penso e quero impor aquilo que eu penso. Não estou aqui para impor aquilo que eu acho, que eu penso. Todos vocês têm o direito de opinar os seus pontos de vista. Todos. A única pessoa que não tem esse direito, segundo as regras da psicologia pastoral e da pedagogia cristã, essa única pessoa sou eu, o professor em sala de aula. Eu entendo que tem professores que gostam muito de colocar a sua opinião e até impor a sua opinião, mas isso é completamente antididático, é completamente antipedagógico, isso é antiético, inclusive. Tá? Uma coisa que a gente vai falar um pouquinho nessa matéria é a questão da ética cristã. Isso quer dizer o seguinte: a ética, eu vou resumir em poucas palavras, porque a gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente. O que é ético para mim pode ser não ético para você, mas quando aprendemos a ética cristã, descobrimos o seguinte: o que é ético para a Bíblia e para Deus deve ser ético para nós como obreiros. Mas o grande problema é, nós obreiros da obra do Senhor, até que ponto temos um conhecimento bíblico das normas de comportamento, das regras de comportamento que deve se conduzir um obreiro? Essa é uma pergunta bem complicada para muitos responderem. E é muito simples. Tem obreiro que eu percebo conversando em 10 minutos. Não tem uma gota de ética, não tem uma gota de consciência comportamental à luz da Bíblia. Ele acha que conhece ética, que vive a ética, mas a experiência no lidar, nas atitudes, nas palavras, já revela, entende? Não é questão de dizer que um é melhor do que o outro, pior do que o outro, não se trata disso. Se trata que, como obreiros e como cristãos, temos que conhecer uma base, ainda que seja mínima, de ética cristã e de ética ministerial. Então, eu quero deixar bem claro, essa questão de orgulho é uma força de expressão que deveria ser muito vigiada, muito policiada, porque estamos dando uma impressão ruim, não é, diante de Deus. Ah, mas Deus conhece o meu coração. Mas a Bíblia nos deixa bem claro, né? Fugir de toda a aparência do mal. Então, vamos evitar expressões que são muito comuns aí fora, né? Eu me orgulho disso, eu me orgulho disso. Não temos nada de que nos orgulhar. Tudo que temos, tudo que somos e tudo que fazemos é dele, é por ele e é para ele. Compreendido essa parte? Está bem entendido? E essa era a posição dos apóstolos. Eles tinham uma posição de dependência e de grande humildade em fazer as coisas de Deus. Agora, preste muita atenção aqui nesse número 4. A natureza da chamada. A chamada de Cristo para o trabalho pode ser de natureza comum ou específica. Vamos entender isso aqui. O que quer dizer comum e o que quer dizer específico. Creio que a palavra em si já nos ajuda a entender. Vamos lá. A chamada de natureza comum. A igreja é o corpo de Cristo, composto de muitos membros, e todos devem contribuir para o seu desenvolvimento e edificação mediante o testemunho, o conselho e a oração. Para cada crente, o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Passa um highlight aí para você chamar a atenção. Quais são os atributos ou as tarefas da chamada de natureza comum? Ou seja, o que nós, como cristãos, chamados por Cristo para a salvação, temos que ter como características, como credenciais, e essas credenciais são válidas para todos. Testemunho, palavra de conselho e palavra de oração. Deixa eu explicar a vocês o que quer dizer isso. Testemunho são as nossas atitudes, o que somos. É bem verdade que tem pessoas que têm grandes problemas ou graves problemas com o testemunho cristão. Tem pessoas que você tem até dificuldade de entender. Peraí, isso aí é um cristão? Isso aí é um crente? E até mesmo vemos esse problema nos pastores. Não em todos, claro. Em alguns evangelistas, em alguns presbíteros, em alguns diáconos,
em alguns cooperadores, você fica na dúvida, peraí, esse camarada é ou não é cristão? Jesus foi muito claro, né, que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Como é que um cristão é conhecido? Por carregar uma Bíblia debaixo do braço? Por ir aos cultos 3, 4 vezes por semana? Por dar um poupudo dízimo ou uma poupuda oferta? Não, não, não. Um cristão ele é conhecido, primeiramente, pelo seu testemunho. Anote aí, testemunho. Agora, entenda isso aqui. Isso aqui é interessante que eu vou dizer, eu já falei isso e vou bater bem na tecla até terminarmos essa matéria. Tem pessoas que têm todos os dons, tem obreiros que têm todos os dons que você puder imaginar. Todos os dons que você puder imaginar. Mas dom não está ligado com o nosso testemunho. Anote aí. Nenhum tipo de dom. Você pode ter o dom de profecia, o dom de palavra de conhecimento, dom de milagres, dom de... Nenhum dom está ligado com testemunho, porque testemunho, está ligado com caráter. Caráter está ligado com maturidade. Testemunho, caráter e maturidade estão ligados com o quê? Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Anotou? O fruto do Espírito ele tem necessidade de ser trabalhado e cultivado. O dom não. O dom já desce lá do céu, perfeito, completinho. Não faz falta aperfeiçoar o dom. Não faz falta. Anote aí. Nenhum dom que eu e você recebamos precisa de sofrer qualquer tipo de aperfeiçoamento, porque ele já desce do céu perfeito. Anotou? Desce perfeito. Sim, irmã Ana Lu, abra o seu áudio, por favor. Ok. O dom não precisa de aperfeiçoamento. A gente nasce com ele, mesmo quando a gente não aceitou Jesus. Não. A senhora está confundindo com talento. São duas coisas diferentes. Talento é eu saber cantar. O talento nasce, o dom é dado. O talento, embora entenda, a fonte é uma só. Deus dá dons e talentos. A diferença é que o talento é dado por Deus como uma inerência. O que é uma inerência? Nasce. Deus dá, mas nasce. Já o dom não nasce conosco. O dom é dado em um momento que Deus decida na sua soberania dar o dom. Tá? E os dons estão específicos ou relacionados naquela tabelinha que eu já postei para vocês. São um total de 28. Ali não estou me referindo a talentos. É um pouco normal nós confundirmos dons e talentos. Talentos são capacidades que Deus nos dá, algumas delas um tanto excepcionais, como Wolfgang Mozart tinha um talento. Para entender, talento fala de habilidade de fazer uma tarefa humana ou espiritual. Mas, na maioria das vezes, o talento está relacionado em realizações de habilidades humanas. O dom, não. O dom está ligado com habilidades espirituais e sobrenaturais. Por isso que é um pouco normal entre os cristãos haver uma confusão entre talento e dom. E aí as pessoas dizem, eu canto bem, isso é um dom. Não, isso não é um dom, isso é um talento. Tá? E o talento pode ser aperfeiçoado, amadurecido. O talento ele tem a capacidade de ainda tomar proporções maiores do que já tem. Foi o caso de Mozart. Com 5 anos de idade, é só vocês fazerem uma pesquisa. Ele deu a primeira camerata, né, a primeira obra pública ao rei Frederico II da Áustria, e diz a história que Mozart teve um grande mestre de piano no clavicórdio, e este mestre foi ajudando a Mozart a se aperfeiçoar. Ele chegou a um nível impressionantemente excelente, que ninguém naquela época conseguiu competir com ele, porque se vê perfeitamente que na trajetória, é só você estudar a biografia de Wolfgang Amadeus Mozart.
Outro também que tinha um talento não tão excepcional como Mozart foi Ludwig van Beethoven. Já ouviram falar de Beethoven? Imagina um cara começou a vida normal como eu e você. E, dado uma certa idade, ele começa, sabe, ficar o quê? Surdo. Quem já ouviu falar que Beethoven ficou surdo? Não foi de uma vez só, foi progressivo. Alguém já ouviu a nona sinfonia de Beethoven? A nona de Beethoven? Gente, estuda a vida de Beethoven. Ele estava, na época, completamente surdo. Yeah. Como é que uma pessoa surda pode escrever uma sinfonia na proporção que esse homem escreveu? E ele escreveu muitas depois da nona. Muitas. É um fenômeno? É um fenômeno. Mas é um talento, não é um dom. É um talento que foi sendo aperfeiçoado, aperfeiçoado, aperfeiçoado e chegou a um nível inacreditavelmente absurdo. Isso é um talento. Agora, Pastor, os dons são diferentes. Eles são perfeitos, não necessitam ser aperfeiçoados. Então, o fruto do Espírito, que está ligado com o nosso caráter, a nossa maturidade, tá? E os talentos, estes sim, precisam ser aperfeiçoados. Só para não confundir. O fruto do Espírito está ligado com o nosso caráter, precisam ser aperfeiçoados. Os talentos não têm nada a ver com o nosso caráter, senão com as nossas habilidades que realizamos, na maioria das vezes, no plano humano. Já os dons são perfeitos, descem do céu, perfeitinhos. E a sua utilidade é única para o crescimento e o benefício do corpo de Cristo e tem teor espiritual. Irmã Ini. mas a palavra do Senhor fala que nós vamos ser cobrados pelo Senhor pelos nossos talentos. O que é que nós fizemos com eles, não é? São as habilidades que Deus nos deu. Ali não são dons, são talentos. São os talentos que nós nascemos com eles? Exato, e devem ser... Entendeu a parábola? A parábola dos 10 talentos. Me permitam dar uma explicação bem rápida. Eu posso? Bem rápida. Olha só, diz a parábola dos 10 talentos. O Senhor Jesus falou que tinha um certo homem rico, papapá. Só resumindo, para vocês se lembrarem. Para um deu 10, se lembram? Para um deu 10, para outro deu 5, para outro deu 2 e para outro deu 1. Passou um tempo, o dono da obra saiu, viajou, voltou. No que voltou, aquele que tinha 10, o que fez? Apresentou ao dono da obra mais 10. Trabalhou, granjeou, aperfeiçoou, multiplicou. Aí ele foi louvado pelo dono da obra porque ele granjeou. A tradução em Almeida é granjear, ou seja, fez com que gerassem frutos ou dividendos, ou trouxe crescimento. Vai para o dobro. O que tinha 5, o que aconteceu? Pegou 5, trabalhou, aperfeiçoou e dobrou. Então, de 5 para 10. O que tinha 2, trabalhou com aqueles 2, de 2 passou para 4. Mas o que tinha 1? Eu tinha medo, guardei, enterrei na terra, porque tu és homem rígido, severo, e poderias me ameaçar. Ele não percebeu, gente. Esse é a moral da história do talento. O talento ele é dado para ser trabalhado, para ser aperfeiçoado. A Bíblia é clara, não se trata de dons, se trata de talento. Não existe nenhum lugar da Bíblia, eu estou tomando esse tempinho para deixar tudo bem claro, não existe nenhum lugar da Bíblia. Se você encontrar, me mostra. Mas não existe. Eu tenho absoluta certeza, porque são anos, e eu não estou aqui como dono da verdade, mas são anos que eu tenho estudado essas diferenças e não existe um lugar da Bíblia que indique ou ensine ou mostre na indireta ou na direta que dom tem que ser aperfeiçoado. Talento, sim. O fruto do Espírito, sim. Mas o talento... O fruto do Espírito e o talento têm que ser trabalhados e aperfeiçoados, mas o dom não. Ele é perfeito. Está compreendido? Ou vocês querem que eu apresente textos? São muitos textos. Eu teria mais de 150 textos para mostrar a vocês as diferenças entre talentos. Aí nós ficaremos só estudando sobre isso.
Um pouquinho rápido, irmã Ana Lu, porque eu quero dar a oportunidade à irmã Meire e depois voltamos, mas irmã Ana Lu, conclua. Sim. Eu entendi a diferença entre o dom e os talentos. Agora, o que eu não consegui ainda focar, entender, a questão do dom, dos dons, no caso, né? Porque, por exemplo, o dom do sonho, uma pessoa que revela as coisas... Isso não é dom, isso não é dom. Isso não é dom? Nunca, em momento nenhum na Bíblia. Quem talvez pregou, ensinou, está fora da Escritura. Sonho não é dom. Não é dom. É o quê? Revelação de Deus? É uma revelação, mas não é um dom. É isso, temos que deixar bem claro. Existem as revelações de Deus que ele dá de forma extemporânea ou esporádica. E tem os dons, são aqueles, volto a bater na tecla, o que está naquela listinha, aqueles biblicamente são dons. Não existe dom de sonho. Se alguém ensina sobre isso, é uma anti-verdade ou uma declaração totalmente antibíblica. Eu não vi isso na Bíblia. Deus dá a revelação da maneira que ele quer, mas essa revelação não é necessariamente um dom. Muito cuidado. Existem dons que estão enquadrados com dons de revelação de poder, mas sonho, em momento nenhum, em nenhum lugar da Bíblia, prestem bem atenção. Se quiserem anotar, anotem. Se quiserem, eu posso provar vocês na Bíblia. Não existe dom de sonho. Temos que ter muito cuidado para nós não rotularmos certas manifestações espirituais como todas elas sendo dons. Não existe isso. Tá? Então, temos que nos fixar naquela lista. Se você tem aquela lista, observa que naquela lista estão os dons bíblicos. E o que vem por fora são manifestações esporádicas do poder de Deus. Irmã Meire, vamos lá. Pastor, o dom, quando Deus dá, ele é irrevogável, não é? A Bíblia diz que Deus dá o dom sem arrependimento, porque a palavra grega é charis, ou charismata, presente dado sem merecimento. E no plano de Deus, não é como eu. Se, por exemplo, eu tenho uma boa amizade com seu esposo, o irmão Gil Kleber, bonito na terra. Aí eu começo a dar presentes para o irmão Gil Kleber. A gente faz uma amizade assim, ó, de irmãos siameses. Mas, por alguma razão, eu discuto com o irmão Gil Kleber, tenho diferenças com o irmão Gil Kleber, e, por natureza, eu vou tirar os presentes que eu dei para ele no tempo que eu andei bem com ele? Por uma questão de lógica, não. Pelo menos, eu conheço pouquíssimos. Se eu disser para vocês, eu conheço só 2 pessoas que não quebraram o relacionamento de amizade, reclamaram de volta os seus presentes. É muito, mas não, normalmente, uma pessoa que tem juízo na cabeça, mesmo quebrando uma relação de amizade, não vai ficar lá. Os presentes que eu te dei de 1971 a 1991 me devolve todos. Eu não vejo ninguém, na maioria das vezes, fazer isso. Eu só conheci 2 casos na minha vida, né? Inclusive um pastor e um presbítero, que quando quebraram sua relação de amizade, começaram a pedir de volta os seus presentes. Foi um negócio muito estranho. Eu tive que entrar no meio para pacificar a situação entre eles, mas, infelizmente, acabou realmente a amizade entre eles por N desentendimentos, mas dom é dado sem arrependimento. Não se baseia naquilo que eu mereça ou deixe de merecer, tá bom? Volto a bater na tecla. Se você quer saber quais são os dons espirituais e ministeriais catalogados na Bíblia Sagrada, é aquela listinha que eu passei para vocês. Se qualquer outra manifestação sobrenatural que ocorra, ou seja, revelada na Bíblia ou nos fatos do dia a dia, porém não estão catalogados ali naquela listinha, não é de forma nenhuma considerado dom, ok? É um pouco normal essa pequena confusão. Dons, talentos e fruto do Espírito. Alguma outra pergunta a mais? Sim. Você pode postar de novo essa listinha, por favor? O seu som está bem deficiente, irmão Jobé, muito deficiente. Eu lhe ouço com muita interferência. Se não for incômodo, você agora pode postar a listinha de novo, por favor? Ok, vou fazer isso no final da aula, porque essa listinha eu já coloquei. Peço que você salve essa listinha. Essa lista é importante. Ela é muito importante. Muito, 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 muito.
porque ela nos dá um cabedal, uma visão bíblica, não é? Para entendermos. Se naquela lista você não encontrar nada que se enquadra aquilo que você conhece, não é considerado dom. Dom é somente aquele que está naquela lista. Um total de 28 dons. Ok? Embora você vai encontrar, pelo menos em Efésios... Colocaram no grupo aqui, pastor. Hein? Colocaram no grupo, o irmão Cleiton e o irmão Wilson colocou no grupo. Colocou no grupo. Obrigado, irmão Cleiton. Irmão Cleiton é violento. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó, gente. Tá aqui, ó. Obrigado, irmão Cleiton. Esse é o secretário à distância, lá de Curitiba, Brasil. Eficiência não falta, a sobra. Ei, irmão Cleiton, acho que vou trazer o irmão para trabalhar do meu lado. Jesus da glória, né? Estou falando sério, homem. Estou falando sério. Estou precisando de um secretário nessa eficiência, né? Já tem uma candidata aí a secretária, né? Já falou comigo esses dias, né? Já estou olhando para ela, mas não vou dizer quem é. Mas está ali, ó, o outro irmão Cleito, coisa boa. Está aqui, gente, está aqui. Vai lá no grupo, está lá a listinha, tá bom? Lembrando que Efésios 4:11, embora eu coloque aqui como 5, é por uma questão de semântica, mas, na verdade, quando você estuda, na verdade, são 4, por causa da expressão pastores e mestres, que no grego vem a palavrinha estim. Pastores, poimen, estim, didáscalos, que quer dizer pastores mestres, ou seja, é um ministério conjugado. Em outras palavras, todo pastor deve ser um mestre. E todo mestre deve ser um pastor no ângulo ministerial, não no ângulo hierárquico, título. Né? Tem muitos pastores que só têm o título de pastores, mas não têm a chamada pastoral e, consequentemente, por não ter a chamada de pastores, eles não são mestres. É interessante isso. Observa, não é para você reparar. Muitos pastores de igreja não têm a chamada para serem pastores e, consequentemente, eles têm uma terrível capacidade, dificuldade de ensinar. Porque é automático. O pastor, no título, que tem a chamada para pastor, ele vai ter a chamada também para mestre, para ensinar, e vice-versa. Pelo menos é o que nos ensina o texto no grego original, né? Poimen, estim, didáscalos. Mas isso a gente vai chegar lá no bacharel em teologia, quem estiver agarradinho com a gente até lá, não é verdade? Para estudarmos uma matéria chamada Hebraico 1 e Grego 1, e aí a gente vai entrar na profundidade das palavras nos seus originais. Irmã Eni tinha uma questão a fazer, ou já está resolvido, por enquanto? Por enquanto está resolvido. Perfeito. Qualquer dúvida, só gritar, abrir o áudio que vamos prosseguir. Vamos lá. Entender a natureza comum, testemunho, conselho. Todo cristão que é chamado, ele tem que ter uma vida de testemunho. Tem que ter uma vida de palavra. E essa palavra, quando eu me refiro, é a palavra de Deus. Irmãos, é inconcebível um cristão que não tem uma base bíblica mínima. Que dirá um obreiro. Seria uma falta de pudor espiritual e ministerial. Pensa num diácono que não tem um conhecimento básico da palavra. Vergonhoso. Tem que levantar 3 cartões vermelhos e tirar do campo. Pensa num pastor que não tem pelo menos um básico em teologia. Meu Deus! E eu conheço centenas de pastores que não têm um básico. Não, mas isso não tem nada a ver, tem a chamada, tem a unção. Claro que tem a ver. Então, vamos rasgar a página que está lá em 1 de Timóteo, capítulo 3 e capítulo 4, que Paulo deixa bem claro, medita nessas coisas, para o teu próprio aproveitamento, para o aproveitamento daqueles que te ouvem. Olha só, irmãos, isso chama-se compromisso com a palavra. Então, todo salvo tem que ter compromisso com testemunho, compromisso com a palavra, que aqui diz o conselho, e oração. Imagina um obreiro que não tem uma vida mínima de oração. Está brincando com Deus. Está brincando com Deus, não faz sentido. Como é que é um obreiro se ele não tem uma vida mínima de relacionamento para com Deus? Então, a oração está ligada com o quê? Relacionamento para com Deus. Todos entenderam as características da chamada comum, a chamada de natureza comum? Agora vamos à chamada de natureza específica. Além da participação de todos, existem ministérios específicos, para os quais há homens chamados por Deus.
À luz das Sagradas Escrituras, essas chamadas sempre foram precedidas de marcantes experiências espirituais pelas quais as pessoas foram capacitadas a colocar em um plano inferior todos os demais interesses. Acompanhe aqui esse exemplo, página 8. Moisés, apesar de sua posição elevada e da instrução em toda a ciência do Egito. Olha, vê que eu coloquei aqui as letrinhas um pouco diferenciadas. Estão percebendo, gente? Quem está percebendo que eu mudei as letras? Isso chama-se, em gramática de língua portuguesa, itálico. Chama-se formato itálico. Se você não sabe, coloca aí, puxa uma flechinha, essas letrinhas inclinadas que eu coloquei aqui, fazendo diferença com as demais letras do texto, isso é um recurso que nós usamos em gramática, quando nós digitamos ou escrevemos, chamado itálico. É para chamar atenção. Eu poderia colocar escurão, que é o chamado bold, negrito, tá? Mas o itálico é para destacar esta frase, ou uma parte da frase do texto. Então, Moisés ele foi preparado em toda a ciência do Egito. Aí você estuda. Que ciência do Egito é essa? Moisés era preparado em astronomia. Presta atenção. Em astronomia. Ele era um mestre na astronomia. Ele era preparado na biologia. Uau! Moisés não era um médico, mas ele tinha um conhecimento muito amplo de biologia. Moisés era perito em geografia. Eram as principais ciências que dominavam o Antigo Egito na época da 23ª até a 18ª dinastia. E Moisés estava na época da 17ª, 18ª dinastia, né, do rei Sete I e depois Ramsés II. Então, a astronomia, a biologia e a geografia tinham um domínio violento. É só você fazer uma pesquisa como era o Egito entre as dinastias 23 e as dinastias 17, né? Porque a história do Egito ela é conhecida pelas dinastias. Cada dinastia apresenta um grupo de reis e esses grupos de reis viveram em certo espaço de tempo, né? A última dinastia dos reis egípcios, pela segundo a história, morre, né, com Cleópatra, que foi amante de Júlio César e de Marco Antônio. Mas a história é muito longa, só estou dando esta palhinha para você entender o que quer dizer esse versículo bíblico. E aí ele tornou-se o quê? Poderoso em suas palavras e obras. Então o camarada tinha uma preparação violenta? Tinha. Mas Deus fez o seguinte, ó, tudo que você aprendeu vai ficar em último plano. Vai ser usado uma hora certa, mas para a tua chamada, para o teu ministério, eu vou te dar algo. E deu. Poderoso em suas palavras e obras. Estas obras podem ser interpretadas também como uma extensão das capacidades acadêmicas que Moisés aprendeu e, claro, que Deus usou de uma certa forma. Presta atenção aqui agora. Os 40 anos como pastor de ovelhas no deserto contribuíram para torná-lo manso. Todo aquele que estava preparado em toda a ciência do Egito era normal. Ficava o quê? Arrogante, nariz levantado. Então, nosso Deus é especialista, né? Para baixar o nosso nariz. Muitas das vezes, eu sou bacharel em ciências contábeis, sou mestre em arquitetura, enche a boca, sou doutor em medicina. Aí, nosso Deus, ó, vou baixar o nariz, vou baixar Cristo. Tem pessoas que têm necessidade, ficam toda hora falando. Sou isso, sou aquilo. Ei, não precisa ficar dizendo sou isso e sou aquilo. Seja, demonstre em atitudes. Não precisa ter aquela desesperadora necessidade de autorreconhecimento pedindo com que os outros aplaudam. Ei, vamos lá, dá um aplauso aí para o nosso irmão Wilson Fernandes, doutor em arquitetura, doutor em engenharia. Vamos dar um aplauso aí ao nosso irmão João Cavalcante, né? Doutor em medicina, doutor em engenharia química, doutor em genética. Não, irmãos, quem é em Cristo. Quem é em Cristo não precisa de autoafirmação. Quem não é em Cristo, aí é outro assunto.
tem problema de autoestima, tem problema de traumas emocionais, tem problema de complexo de inferioridade. Aí é outro assunto, que não vamos entrar aqui agora. Mas, acredite ou não, tem obreiros complicados, que tem tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, vamos chegar lá na frente, né? Obreiros que não estão curados emocionalmente e nem espiritualmente. Aí o problema, como é que um pastor coloca um obreiro dessa natureza, enfermo emocionalmente, em funções? Resposta: por falta de compromisso e de responsabilidade. Aí nós estamos entendendo que a obra de Deus, em muitos aspectos, sofre por falta de responsabilidade e de tato e de visão bíblica de alguns líderes. Não estamos aqui julgando ninguém. A Bíblia, ela é taxativa. Quando nós entrarmos nas características dos obreiros, vocês vão ficar um pouquinho assustados e vamos chegar à conclusão que mais de 50% dos obreiros que estão hoje nas nossas igrejas não estão em nada chamados da parte de Deus, são chamados da parte do homem para desenvolver algo que não é da parte de Deus. E aí causa o quê? Conflitos. Vamos lá, vamos lá. Então, os 40 anos de Moisés como pastor de ovelha no deserto contribuíram para ele ficar o quê? Mansinho, mansinho, mansinho. Até para pregar um sermão nesse pedaço aí, viu, pastor? Minha irmã. Achei bonito demais esse negócio aí. Não falta vontade de eu pregar agora, mas eu tenho que me segurar, porque se eu não me segurar, a gente vai longe. Vamos lá. Entretanto, só após a experiência da sarça ardente, anote isso aqui, eu não sei se você já tinha percebido isso. Somente depois da experiência de Moisés com a sarça ardente é que ele foi capacitado para a grande missão de liberar o povo israelita escravizado no Egito. Perceba bem, antes da sarça, Moisés era uma pessoa, estava sendo trabalhado no deserto para ficar manso. 40 anos fechadinho. Pá! O que acontece? Moisés teve um encontro com o Senhor na sarça. Quantos de nós precisamos nos encontrar com Deus na sarça? Porque a sarça revela a nossa condição completamente miserável e dependente para com Deus. Na sarça, a luz da perfeição de Deus revela as nossas imperfeições, as nossas mazelas. Sem querer, irmã, já estou pregando. Não era a minha intenção, mas já estou pregando. Eu já preguei muitas vezes sobre a sarça, o encontro da sarça. Será que nós temos tido este encontro com a sarça? Será que cada obreiro... Eu vou falar, inclusive, disso na sexta-feira, né? Os irmãos da Casa Worship, que vão acompanhar a segunda parte do nosso estudo, eu vou falar sobre o encontro da sarça. Nenhum obreiro sai aprovado se não passa pela sarça. E muitos passam pela sarça, mas não têm a experiência da sarça, ou só passam olhando. Mas Moisés, foi tão forte a experiência dele, que quando ele se aproximou, que ele ouviu uma voz? Tira as tuas sandálias, porque a terra que tu pisas, aleluia, é solo santo. Pastor, eu estou com inveja, porque eu assisti a aula. Abre o áudio, fechou o áudio sem querer, vamos lá. Me deixou de água na boca, porque eu assisti a aula da sexta online. Vai lá, porque não tem mais online, não vai ser mais gravada. Pode ir lá. Me deixaram triste. Vai lá. Não é de graça, tem apostila de graça para o irmão. Se o irmão não estiver trabalhando, não tiver compromisso, é meu convidado. Vai lá. Se eu puder, irei. Isso, e tem uma apostila lá esperando para o irmão. Meu Deus. Amém. A sarça, irmão. Anota aí, Moisés teve um encontro com o Senhor na sarça. Guarda a minha lá, pastor. Hein? Guarda a minha apostila lá. Tem lá 42 esperando. 42 apostilas. Eu preparei 70. Tem 42 apostilas lá esperando para quem puder e quiser. Uma pena que o pastor Júlio não vai transmitir, né? A segunda, né? Porque senão o povo fica em casa acomodado. Esse é o negócio, mas tudo bem. Mas preste atenção, a partir da sarça, o ministério de Moisés muda, porque ele recebe o quê? A capacitação, anote aí, não está na apostila, não. A capacitação para a santidade, porque o fogo é para purificar. Amém. A capacitação para a santidade, a capacitação para a habilidade, meu Deus, e a capacitação para a obediência. É a sarça que começa a moldar o obreiro. Meu Deus. E tem obreiros que não se deixam ser moldados pelo encontro da sarça. Eu paro por aqui.
Eu já preguei várias vezes sobre isso, mas eu vou falar em detalhes, tá? No nosso estudo, na sexta-feira, para o curso preparatório para obreiros. Se você pode, né? Infelizmente, nem o irmão João, que está lá na Carolina, né? E o irmão Cleiton, que está lá no Brasil, né? Mas e nem a irmã Ana Lu, que também está lá em New Jersey, é complicado fazer uma viagem de 6 horas, é dose, né? Mas um dia a irmã Ana Lu vai vir aqui para algum evento, nós vamos convidá-la, né? Com certeza, né? Deus vai trabalhar de alguma maneira, né? Embora eu vou estar na Flórida, mas a minha comunicação com a nossa igreja aqui não vai parar. Não tem jeito, gente. Eu vou para a Flórida, mas meu umbigo vai ficar aqui. Não tem jeito. Vou ficar agarrado com a Casa Worship Church. Amém. Acho que vou ter 2 igrejas, uma na Flórida e outra daqui. Eu já falei com o pastor Júlio, não me desconecta, pastor, pelo amor de Deus, não me corta, não, que senão eu fico doido. Anotaram aí? Agora, olha o que vem adiante. Qual foi o último, pastor? Desculpa. A sarça capacita o ministério para a santidade. Então, a sarça traz a santidade. A sarça traz a habilidade. E a sarça dá para o obreiro a obediência. Essa é a experiência da sarça. Ok? Então, ele foi chamado para a santidade, chamado para a habilidade e chamado para a obediência. Por isso que temos visto dificuldade em obreiros que sejam obreiros preparados na santidade, na habilidade e na obediência. Porque só olharam a sarça, não tiveram a experiência de pisar o solo aonde a sarça queimava em fogo. Olha só. Vamos lá. Temos também os exemplos de Isaías e de Saulo no caminho de Damasco. Eles não passaram pela experiência da sarça, porém, Isaías viu o trono do próprio Deus e pensava, agora eu morro, agora já era. E Jesus se encontrou com Saulo de Tarso. Ou seja, essa é a chamada específica. Deus chama a mim e a você para cumprir uma chamada específica. Me permita, irmã Graziele, a menos que Deus lá na frente chame a irmã Graziele para um outro ministério, e ele pode, está na vontade e no tempo dele. Deus chamou a irmã Graziele para a chamada específica do louvor, da adoração. Vocês não sabem o que é a irmã... Agora seja para Deus. Vocês não sabem o que é a irmã Graziele quando abre a boca para cantar. É um negócio... Meu filho fica arrepiado. Eu quero conhecer essa irmã pessoalmente. Ele conhece só a irmã à distância. Meu filho é fã de carteirinha da senhora, você não tem nem ideia. Ele fica assustado quando a senhora abre a boca. Ele chora, literalmente. Pai, o que tem na garganta daquela mulher? Unção pura. É chamado. A Deus toda a glória. Não estou aqui exaltando a irmã Graziele, não, mas ela sabe disso. Né? É a garganta de prata que Jesus deu para esta serva do Senhor. Essa humildade, eu estou aprendendo com a humildade da irmã Graziele, entendeu? Essa é a chamada específica que Deus deu para ela. Adoração, louvor. Outra chamada aqui que me permita também, já falei, irmão Gilberto. Meu Deus, eu estou fazendo questão agora, quando o irmão Gilberto está na porta, eu entro esticar minha mão para ser abençoado. O carinho que o irmão Gilberto tem para receber o visitante, pegar na mão. Cada um de nós fomos para desempenhar algo importante na casa de Deus. Há um julgamento, há um critério completamente errado. Chamado de aquilo que está lá em evidência. Não precisa ser evidente, não precisa ter aplauso, precisa ter conhecimento de causa. Eu fui chamado para fazer algo que vai marcar o corpo de Cristo. Tem muita gente preocupada, só querendo aparecer. Eu quero ser reconhecido. Que reconhecido nada, caramba. Desculpe a franqueza, irmãos. Não fomos chamados para ser reconhecidos. Fomos chamados para marcar. Ainda que essa marca seja feita nos bastidores e no anonimato. Mas eu e você fomos chamados para marcar. Uns são bem evidentes. Outros estão lá por detrás dos bastidores. Mas o importante é que a marca de Cristo seja revelada nas nossas vidas. Esta é a chamada específica. Cada um aqui de vocês tem uma chamada específica. Uns para cantar, outros para louvar, outros para pregar, outros para ensinar, outros para servir, ou expostamente, ou nos bastidores, mas todos nós, sem... pastor, eu não sei qual é a minha chamada. A gente não vai terminar essa aula, eu vou orar para Deus, então, revelar a tua chamada, porque não é possível. Você tem chamada. Não, eu não tenho chamada. Para com isso. Você tem chamada. Eu vou te provar que você tem chamada. Como é que você vai provar? Orando, clamando, gemendo,
O Espírito Santo desce e vai te mostrar. Vai falar com você, vai te revelar. Aleluia! Todos têm chamada. Quantos creem nisso? Que todos têm uma chamada da parte de Deus? Pelo amor de Cristo. Não diga que você não tem, que a gente vai orar e Deus vai falar com você. Não sei se vai falar direto hoje ou amanhã, mas essa chamada vai ser revelada em nome de Jesus. Chamada para o trabalho, número 5. Essa chamada sempre comove o homem a sentir profundo amor pelas almas, sem pensar em recompensas materiais. Aliás, essa é uma condição imposta por Jesus, capacidade de vencer todos os obstáculos e de suportar os sacrifícios por esta causa gloriosa. Cristão que não tem amor pelas almas tem um negócio errado. Alô? Cristão que não tem amor pelas almas tem algo errado. Muito errado. Está faltando o quê? De ter um encontro de conversão com Cristo. E acredite se quiser, tem obreiro que não está nem aí, ó, pelas almas. Acredite se quiser. Isso é triste. Que a gente vê pelas atitudes, a gente vê pelas determinações, a gente vê isso pelas ações. Então, nós estamos chamados para termos amor pelas almas. Se você ainda não tem amor suficiente pelas almas, nós vamos orar e Deus vai levantar uma labareda dentro da sua alma para ter amor pelas almas. Número 6. Chamada divina. Um desafio, olha só que interessante, irresistível. A chamada divina manifesta-se na vida do candidato ao ministério antes da sua consolidação. Constitui para a pessoa um desafio irresistível, a ponto dela nada temer, mesmo consciente das inúmeras adversidades que enfrentará em favor do reino de Deus. A chamada divina o inflama, a paixão pelas almas o domina, o executar a sua missão em qualquer circunstância proporciona-lhe maior felicidade, apesar de que tudo sofrerá. Permita-me falar em poucas palavras. Eu quero acreditar, eu não estou querendo aqui faltar com modéstia, nem com ética, mas eu acredito que vocês devem já suspeitar o que faz a minha pessoa gratificado, satisfeito, espiritualmente e humanamente falando. Eu acredito que você já deve suspeitar. Como me perguntaram, pastor, o que mais lhe satisfaz na sua vida? O que mais lhe gratifica? Aí comecei a rir. Você não consegue adivinhar, não? O que mais me satisfaz, o que mais me gratifica, o que mais me enche como pessoa, como ser humano? E esse aluno que já está conosco já há algum tempo, não tenho a mínima ideia. Rapaz, vou orar para Deus te dar certeza. Vou responder agora com profunda modéstia, irmãos. Ensinar. Eu sou uma pessoa morta, inútil, quando eu paro de ensinar. Acredite. Eu morro. Acaba a minha vida humana e espiritual. Se eu paro de ensinar, se eu paro de estudar, é verdade que para ensinar você tem que aprender. E eu peço todos os dias, Senhor, me ajuda a aprender mais. Mais. Alguém me perguntou esses dias, o senhor já sabe tudo? Tadinho, né? Tive que brincar com ele. Tadinho de você, irmãozinho. Você não tem ideia do quanto eu necessito aprender, e você não tem ideia do quanto eu estudo durante o dia. É o meu trabalho, eu vivo para isso, irmãos. Não estou aqui falando para impressionar você, nem para que você, parabéns, pastor, não. Eu gasto mais de 7 horas por dia só dedicado à leitura. É o meu trabalho. É a chamada. Mais de 7 horas. Eu gasto muito tempo. Livros por mês, não estou falando isso para esnobar ou para me colocar melhor do que vocês. Eu não posso ler menos de 25 livros por mês. Não posso. É a minha necessidade de aprender, a minha necessidade de reciclar. No passado, eu lia mais de 45 por mês. Hoje, devido às muitas atividades, consigo chegar a 25, 26. Mês passado, eu consegui bater um recorde que há muito tempo eu não conseguia, 28. Esse mês de outubro eu tenho que fechar em 24, 25, pelo menos. Novembro nem se fala. Já tem quase 34, 35 livros que eu já tenho já. Alguns eu já li 3 vezes e volto a lê-los, relê-los de novo. Ou vocês pensam que ensinar é algo fácil? Nem um pouquinho. É desgastante, enormemente desgastante. Mas, gente,
me desgasta, mas me dá uma satisfação, me dá um gozo, me dá uma alegria, me dá um prazer. O mundo está caindo ao meu redor, mas tem uma coisa que me conforta, é quando eu ensino. Estamos com lutas, como qualquer um de nós cristãos temos, né? Estou passando um momento de muitas lutas, mas graças a Deus que tem 3 coisas que me sustentam: a paz de Deus, a convicção da chamada dele na minha vida e o contato que eu tenho diário em estudar e aprender a palavra de Deus. Desculpe que eu me usei como exemplo, não gosto, não quero soar como falto de ética ou arrogante, mas eu tenho certeza que você que recebeu uma chamada da parte de Deus, você também, nessa chamada, lhe satisfaz. Como, por exemplo, eu vou aqui deduzir, imaginar, irmã Graziele está lá, trabalhando, limpando as casinhas dela. Tem um momento que ela fica das nuvens. Sabe qual é o momento? Quando ela está louvando, cantando. Estou certo ou errado, irmã Graziele? Quando ela está louvando, cantando, lá no trabalhinho dela, parece o rouxinol de Jesus. A alma flui. Flui. Quem tem chamado, quando está exercendo o seu chamado, ainda que fora, né, dos olhares de terceiros, a coisa flui. Tá? Você que tem o chamado para ser intercessor, está ali orando, orando, orando. Flui quando você pega no pesado, orando, intercedendo. Calma, a gente vai chegar em alguns detalhezinhos. Mas entenda isso aqui. A chamada divina nos inflama e a paixão das almas nos domina. Executar a sua missão em qualquer circunstância, pode vir a luta que vier, o problema que vier, você tem consciência da sua chamada. Agora, olha o número 7. O número 7, muita atenção aqui. A chamada e o preparo intelectual. Alguns anos atrás, e até recentemente, ouvi pastores dizer: teologia é coisa do diabo. Alguém já ouviu falar disso? Tem pastores que hoje ensinam: teologia é coisa do capeta. Você vai se perder para o inferno. Rapaz, que ignorância espiritual terrível. Há 30, 40 anos atrás, isso era muito mais intenso. Pode acreditar. Há 30, 40, 50 anos atrás, era muito mais intenso e muito mais agressivo. Mas você ainda vê hoje, pastores. Eu conheço aqui na área, não vou dizer aonde e nem quem. 2 pastores que proíbem terminantemente os seus membros de estudarem, alegando que isso é ação das trevas. Isso é para desviar você dos caminhos do Senhor. Como? Vamos entender isso aqui. A instrução, o preparo intelectual e o treinamento em um educandário cristão não constituem uma chamada divina para o santo ministério. Isso é bem verdade. Você está estudando em teologia, não quer dizer que você vai sair daqui preparadinho para ser um pastor. Ainda que, no conceito das igrejas batistas tradicionais, não sei se vocês sabem disso, nas igrejas batistas tradicionais, isso é um conceito que não é bíblico. Acredite se quiser, isso aqui é muito estranho. Terminou teologia, já sai como pastor. Opa, e o chamado? E o chamado? E se não tiver chamado, como é que fica? Vai ser fabricado um pastor robô? Não faz sentido. A Bíblia é clara, tem que ter chamado da parte de Deus. Mas tudo bem. Estes fatores, indubitavelmente, tornam mais amplas as oportunidades do servo de Deus e são úteis ao seu ministério. Posso dar um exemplo? Conheço centenas de pastores que são psicólogos. Alguns, por questão de modéstia e ética, não gostam de dizer que são. Está corretíssimo. Qual é a necessidade de ficar dizendo sou psicólogo, sou psiquiatra, uma vez que não está desempenhando a formação como profissão? Ok, se o camarada está exercendo, isso aqui é um procedimento ético, preste atenção, isso aqui não é um ponto de vista meu, isso aqui é um procedimento ético. Se o pastor, que é um psicólogo clínico, um exemplo, tá? Se ele está exercendo a profissão, se ele tem um consultório de psicologia, é justo. Concorda comigo? É justo que ele faça propaganda do seu trabalho, porque faz parte do seu ganha-pão. Mas se ele não é, se ele só está trabalhando para a causa do Senhor, tem a necessidade de ele ficar, digamos, expondo isso ao vento? Não. Isso ele está querendo o quê? Promoção da pessoa dele. Agora, o homem de Deus que tem equilíbrio, ele vai usar a ferramenta da profissão dele para fazer o seguinte: não, eu sou psicólogo clínico e vou usar para o benefício da obra. Alguns vão até desconfiar, como já desconfiaram de vários pastores. Senhor, você é psicólogo? E é simplesmente quem é ético dá a volta por cima, não precisa ficar dizendo, mas vai usar como uma ferramenta
de uso. Agora, deixa bem claro, no caso específico da psicologia. A psicologia, ela não vai lá no espírito. E ela não vai em todos os cantos da nossa alma. Ela é limitada, porque é uma área, ela trabalha na área humana. Quem entra em toda a nossa alma e quem entra em todo o nosso espírito é o Espírito Santo. Anotaram? Não é errado um pastor usar as ferramentas da psicologia, desde que ele tenha plena consciência das suas limitações como ser humano e que não, a psicologia jamais pode estar acima do que a palavra nos ensina, porque só o Espírito Santo conhece aqui dentro e aqui dentro. Mas é válido um pastor que tem uma formação de psicólogo use como ferramenta, como um pastor que é formado em medicina, use seus conhecimentos médicos também para ajudar. Um pastor que é biólogo, que é botânico, que é químico, que é matemático, né? É justo que ele use os seus conhecimentos como ferramentas para o apoio do seu ministério, mas nunca como a razão do seu ministério. Está entendido essa parte? Nunca ele deve usar a sua formação intelectual como a razão do seu ministério, mas como uma ferramenta que vai usar para o auxílio do seu ministério. Ninguém pode ensinar o que não aprendeu. Os que se aventuram envolvem-se em confusão, caem no descrédito das pessoas entendidas no assunto. Irmãos, com todo respeito, eu vou colocar de novo, e aqui eu não estou me colocando melhor ou pior do que ninguém. Há uma diferença entre professores e educadores. Qual é a diferença? Se você quiser anotar. Professores são pessoas que transmitem informação. Professores são pessoas que transmitem informação. Educadores, elas fazem mais do que isso. Elas transmitem informação e estimulam o aprendizado. Oh, boy, essa é a diferença. Por isso que nós temos nas nossas escolas bíblicas dominicais centenas, ou por que não dizer milhares de professores, e são bons, são excelentes transmissores de informação. Mas isso não obriga, isso não é obrigatório. Não é? Nós estamos falando para discriminar. Mas nem todo professor é um educador. E o educador ele trabalha na mão dupla. O professor só trabalha em uma só mão. Só transmite, passa a informação. O educador ele trabalha com a avenida nas duas mãos, ida e volta. Ele manda a informação e ele motiva o aprendizado. Esse é o trabalho do educador. E temos hoje poucos educadores no mundo cristão. A grande maioria, repito, não me pergunte por quê. É uma questão de formação, uma questão de chamado, uma questão... São vários fatores, né, que hoje vamos entender porque é tão poucos educadores e tantos professores. Mas, repito, os bons que têm, graças a Deus, que eles dão conta do recado. Mas, claro, vão acabar na limitação de motivar o aprendizado. Méritos das escolas de preparação. Ponto 8, presta atenção aqui. Aí entra nós, Academia Bíblica Bereia e todas as demais escolas de teologia, institutos bíblicos, seminários espalhados pelo mundo. Quantos dos seminários e institutos, a formação e o nível espiritual deles determinarão, em grande parte, a condição espiritual do ministro. Por outro lado, nenhum preparo intelectual substitui a meditação na palavra de Deus e na oração. A isto temos denominado de velho método, pois encontramos na Bíblia desde os tempos remotos. Olha que interessante. Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos. É o texto lá de Números 14, 5, 7. Diante dos problemas da primeira comunidade cristã, os apóstolos buscaram soluções que lhes permitissem dedicar-se à oração e o ministério da palavra. Entenda isso aqui. A Academia Bíblica Bereia está dando a vocês uma preparação. É o básico em teologia. Então, o próprio nome diz básico, preparação básica. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo a minha abordagem? É básico. Mas isso não quer dizer que essa preparação básica ela vai ser a coluna mestra da sua vida espiritual. Não. Ela vai dar uma base, ela vai dar um apoio, ela vai dar um respaldo, ela vai lhe motivar, ela vai dar um empurrão. Alguns alunos, por escolha, na base da sua chamada, preste atenção, vão continuar no médio em teologia. Nem todos vão querer continuar para o médio, mas já tem consciência
da sua chamada e vão chegar à seguinte conclusão: meu Deus, eu não posso ficar só no básico, eu vou avançar. E esse é um direito do aluno. Isso eu tenho plena consciência. Tem alunos que daqui vão ser para o médio. Tem outros que, quando chegarem no médio, já se preparando-se para fechar, vão querer ir um pouquinho mais. Vão para o bacharel. E ainda para o bacharel, alguns vão até o doutorado. Eu tenho consciência que, graças a Deus, para a glória do Senhor, aqui da nossa escola teológica, nós já temos um bom número, que eu já tenho conversado, e vão partir para o médio. Os que estão no médio, já quase terminando da turma de segunda-feira, já estão se preparando para partir para o bacharel. E assim por diante. Vai muito da chamada que cada um tenha. Porque só se pode dar o que você tem. Concorda comigo? Só podemos dar aquilo que temos. Se a gente não tem, como é que a gente vai se atrever a querer dar? Não é verdade? Para se semear, tem que ter a bolsinha de semente. Ou não. Eu nunca vi ninguém semear se não tiver a bolsinha de semente. Então, no básico em teologia, a gente vai dar uma bolsinha de semente. Estamos dando uma bolsinha de semente para vocês. Tá? Quando chegar no médio, o tamanho dessa bolsa vai ser um pouquinho maior. Quando chegar no bacharel, o tamanho da bolsa vai ser bem maior. Quem chegar ao mestrado, Jesus da glória, presta atenção, a bolsa vai ser enorme. E se alguém chegar ao doutorado, o tamanho da bolsa, eu não vou descrever, não. Vai ser bem grandinha. Tá? Isso vai muito de cada um, repito, no chamado, na necessidade e na convicção. Entenderam? Então, as escolas teológicas não vão dar para você as soluções. Vai dar a orientação, vai dar o mapa. Aí é você, Deus, e saber como praticar. Nós, inclusive, damos até orientação para você aplicar aquilo que estamos aprendendo aqui juntos. Todos estão entendendo? Todos? Maravilha. Número 9. Chamada e habilitação. Agora o negócio vai ficar bonito. O conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, aliado à poderosa unção do Espírito Santo, completa a habilitação daquele que é chamado por Deus para o seu serviço. Preste atenção. O conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, aliado à poderosa unção do Espírito Santo, completa a habilitação daquele que é chamado por Deus para o seu serviço. Nós vamos entrar com alguns exemplos bem práticos daqui a pouquinho. Letra A divina condição para o trabalho. O ganhador de almas com a mente esclarecida pela palavra de Deus, alma inflamada pelo zelo e santo amor, e o coração abrasado pelo Espírito Santo tem condição de entender e expor com segurança a razão de sua fé e esperança, de modo a convencer o pecador. No momento que estamos chamados e habilitados, nós vamos ter mais condições, pelo poder de Deus e pelo conhecimento bíblico, apresentar argumentos quando evangelizamos. Posso dar um exemplo? Quantos de vocês já tentaram evangelizar testemunhas de Jeová? Vamos lá. Quantos de vocês já tiveram um confronto tete a tete, cara a cara? Alguém? Eu já, pastor. Responda, minha irmã Eni. É facinho ter um Não. confronto com o testemunho de Jeová? Ó, o que ela respondeu? Não. Não. Quem mais A já mente teve? deles parece estar cauterizada. Ah, parece, mas não se trata de cauterização, se trata de treinamento, lavagem cerebral. Irmã Vanessa, vamos lá. Eu já tentei, eles me falavam alguma coisa, eu provava na Bíblia, daí eu desisti e chamei eles para orar, eles saíram correndo. Oi, O Espírito Santo, eles vazaram. Aí está, aí eu ia dizer agora. Se você, com todo respeito e carinho, eu digo, que é um desinfetante para mandar rápido um testemunho de Jeová sair da sua casa, é convidar eles para orar. É incrível, funciona. É o mesmo que você levantar a cruz para o Drácula. Eu lembrei disso numa aula que eu aprendi, daí eu fiz isso, eles falaram assim, já que não vão converter, então me deixem em paz. É um recurso extremo, eu não aconselho, e eu já fiz isso só 2 vezes em 50 anos de fé, porque eu me senti mal, é como querendo dizer, essa alma não vale nada. Eu prefiro, claro, quando eu digo prefiro, o obreiro, para ter uma confrontação com o testemunho de Jeová, preste bem atenção, ele tem que conhecer um pouco a Bíblia, não estou dizendo que ele tem que ser um doutor em teologia, e tem que conhecer as bases dos testemunhos de Jeová, no que eles creem. Ó,
Uma coisa que o Testemunho de Jeová tem aqui, ó. Estão vendo aqui? Isso aqui é a Bíblia deles, eu tenho em espanhol. O Testemunho de Jeová bateu aqui na minha porta. Expando, um casal de porto-riquenhos. Ficaram 2 horas na minha casa há um mês. 2 horas. Eu estou quietinho. Só estou ouvindo. Aí falando. Eles, crentes que estavam me ganhando para eles. Eu quero. Minha esposa com os olhão desse tamanho, igual ovo na frigideira. Eu estou quieto. Minha esposa fazendo sinal. Eu quietinho. E ela, e o casal sentado. Uma paciência. Daqui a pouco, está aqui, irmão. Me chamando de irmão ainda. Irmão, eu estou quieto, me senti mal. Irmão, está aqui, tal. Quanto le devo? Grátis. É um regalo nosso. E estou vindo. Aí ele me dá toda a publicação deles. Eu estou quieto. 2 horas e 15 minutos, acabou a saliva. Agora eu posso falar, agora puedo hablar, só pedi 5 minutos. Em 5 minutos eu apresentei 10 pontos que os testemunhos de Jeová se agarram. E apresentei aqueles 10 pontos e pedi com que eles me provassem na Bíblia. Não me provaram nenhum dos 10 pontos. No finalzinho, eles estavam muito assustados. Quem é você? Quem é o senhor? Quem sou eu? Não importa. Pero conozco bastante. Todo aquilo que vocês conhecem e ensinam. E não tem nada a ver com a palavra de Deus. Se assustaram. Vamos fazer uma coisa? Vamos orar? Quando eu falei isso, vamos orar? Desceram as minhas escadas, quase rolaram os 36 degraus. Mas eles não me responderam nenhuma das 10 perguntas. Depois, se você quiser, eu vou postar 10 perguntas que você desarma qualquer testemunho de Jeová. Você gasta 5 minutos para apresentar essas 10 perguntas e eles não vão te responder nenhuma, porque eles passam por um brainwash, uma lavagem cerebral, entendeu? Mas para você apresentar essas 10 perguntas, vou repetir, você tem que ter o conhecimento bíblico sobre essas 10 perguntas. Quantos estão me entendendo? Se você não tem o conhecimento bíblico básico sobre essas 10 perguntas, é inútil. É como você apresentar algo que na cabeça deles não vai ter nenhum valor. Mas eles ficam bem assustados quando você apresenta as 10 perguntas e pede. Por que os testemunhos de Jeová são contra a oração? Porque Charles Taze Russell não ensinou a eles a oração. Que a oração é uma coisa ultrapassada. Que a oração só foi para os tempos de Jesus e os tempos apostólicos. Quem sabia disso? Não sabia? Os testemunhos de Jeová não são ensinados a orar. Outra coisa, para orar, você tem que ter convicção de quê? Da presença do Espírito Santo. Concordam comigo? Concordam comigo? Para você orar, você tem que ter convicção da presença do Espírito Santo e crer que o Espírito Santo é o quê? Deus. Agora, segura essa que eu vou te largar agora. Vocês sabiam que os testemunhos de Jeová não creem que o Espírito Santo é Deus? Os testemunhos de Jeová não creem que o Espírito Santo é Deus. Aliás, a palavra Espírito Santo para eles na Bíblia é uma figura, é um mero símbolo. Não se trata nem de uma pessoa da Trindade, muito menos de Deus. Tanto, vou ler aqui para vocês, bem rapidinho. Eu tenho o texto aqui em espanhol, é assustador. Gênesis. Olha o que diz a tradução deles em Gênesis, capítulo 1. Agora bem, resultava que a terra se encontrava sem forma e deserta, e havia escuridade sobre a superfície da profundidade aquosa. E a força, está aqui, gente, está aqui, a força ativa de Deus se movia de um lado a outro sobre a superfície das águas. Não é Espírito Santo. Eles creem que o Espírito Santo, além de ser um símbolo, não é uma pessoa. E por ser uma pessoa, é uma unicamente força ativa de Deus. É como se fosse uma descarga elétrica que sai da tomada. É uma heresia das grossas. Mas eles não creem. Outra coisa, rapidinho que nós temos que corrigir os exercícios. Eles não creem na segunda vinda de Jesus. Quem sabia disso? Eles não creem na segunda vinda de Jesus. Tudo aquilo na Bíblia falando sobre arrebatamento é fantasia, é místico, é simbólico.
Eles ensinam que Jesus já veio no ano de 1914 e estabeleceu seu reino invisível. Quem sabia disso? Hoje, gente, vou ter que passar para vocês um folheto grátis em PDF com você conhecer os testemunhos de Jeová. Você vai ficar assim, ó, boquiaberto. E tem milhões na face da terra, milhões que estão, ó. Eles são excelentes pescadores de novos convertidos. Quer ver um povo que gosta de pegar novo convertido? Testemunha de Jeová. Porque o novo convertido não tem base bíblica, está novinho na fé, está cheio do amor de Deus, está doidinho para crescer e aprender, e o testemunho de Jeová fareja à distância. Quem é novo convertido? Aí, ó, 91%, está provado, dos membros dos testemunhos de Jeová são novos convertidos. 90% ou desviados. Eu conheço um pastor aqui em Lowell, da Assembleia de Deus, se desviou e agora é o chefe dos testemunhos de Jeová. Um homem de 72 anos de idade. Não vou dizer quem ele é hispano, irmã Vanessa, ele é hispano. Mora em Lowell. Dominicano. Conheci esse homem como pastor de uma linda igreja. Há 4 anos atrás, ele se desviou e agora é o cabeça pesado dos testemunhos de Jeová na cidade de Lowell. Impressionante. Uma menina da nossa igreja também, que ela louvava, e ela saiu da nossa igreja e hoje ela é testemunha de Jeová. Yeah. Então, eu vou postar para vocês o mais rápido possível. Se eu não fizer isso hoje ou essa semana, vou postar para vocês um folheto em português em PDF, mostrando as doutrinas. Isso aqui é só para você ter uma ideia, né? Que o obreiro precisa de um preparo básico para evangelizar certas pessoas. Do contrário, fica de mão fechada, de mão amarrado. Entende? Sim. Eu estudei com eles quando eu era jovem. Irmã Eni. Então, eu estudei com eles 4 anos. Eu me preparei para o batismo, eu preguei de casa em casa com eles. Eu fiz toda aquela trajetória. Eu convivi, na verdade, durante 4 anos com uma família. Eu morava, assim, quase com eles, né? Que eles eram vizinhos da minha mãe, então eles me adotaram. Eles gostavam muito de mim. E eu fui estudando a palavra do Senhor com eles, na Bíblia deles. Comecei a pregar aquela história toda. Aí, quando eu estava preparando para o batismo, eu desisti. Então, assim, eu vivi muito a fundo com eles. Eles são pessoas muito disciplinadas. Yes, isso aí é um exemplo, assim, admirável. É admirável. Tira o chapéu para eles. A disciplina deles é surpreendente. São muito admirável a disciplina deles. Agora, uma coisa muito incrível, porque quando eu estudei a Bíblia com eles, até então eu não sabia nada da palavra do Senhor, né? Meus pais não eram cristãos nem nada. E eles fazem assim, não sei dizer se é um estrago, não sei qual que seria a palavra certa, mas o negócio é tão profundo que mesmo depois que eu envelheci, que eu casei, que eu aceitei Jesus Cristo, que eu vim para a nossa religião e tudo, eu tive muita, mas muita dificuldade em aceitar algumas coisas que eu aprendi com eles e ficou assim, enraizado. Por exemplo, eles não acreditam no inferno. E eu tive muita dificuldade em acreditar que o inferno era real, sabe? Mesmo lendo na Bíblia, mesmo aprendendo, mas aquilo que eu aprendi com eles foi tão penetrante, ficou tão lá dentro que eu não conseguia. Toda vez que eu tentava acreditar, lendo na palavra do Senhor, eu lembrava daquilo e assim eu ficava confusa. Então, assim, eles são muito deep, eles vai lá no seu profundo. Essa é a questão que a mim me dá um pouco de preocupação e às vezes de vergonha. Falo isso com profundo respeito a quem quer que seja, que muitas das vezes ou algumas das vezes nós evangélicos não somos profundos. Somos amantes, não digo vocês, tá? Mas a maioria dos evangélicos são amantes da superficialidade bíblica. E a superficialidade, irmãos, ela é boa até um certo ponto, mas para ganhar almas para Jesus, nós precisamos ter compromisso com a profundidade da palavra. É o que a irmã Eni deixou bem claro. Os testemunhos de Jeová, o sucesso deles é a disciplina e a profundidade. Eles assumem um compromisso de cabeça a pé. É assustador. Semelhantemente, são os mormons,
Maeni conviveu com os testemunhos de Jeová, eu convivi com os mormons. 2 anos e 4 meses na minha casa aí querendo me ganhar. Eu sendo pastor de uma igreja Assembleia de Deus na Argentina. Eu deixei. Vamos ver aonde vamos chegar. Minha esposa, de novo, né? De novo, que é isso? Eu tenho que conhecer esse povo. E eu conheci de cabo a rabo quem são os mormons. Tem livros deles de cima a baixo. Aprendi com uma profundidade pela necessidade de eu chegar para o mormon, e eu falo com muita humildade. Eu desmonto com a graça de Deus, não com a capacidade minha humana, qualquer mormon, e vou tranquilo. Eu apresento 5 perguntas para o mormon. Eu desarmo o mormon não sabe o que dizer, porque eu entrei na profundidade, entende? Então, o obreiro deveria, pelo menos, conhecer um pouquinho de cada um dos princípios de seitas e heresias, tá? E nós cristãos, nós não temos disciplina, não, pastor. Temos dificuldade, uma enorme dificuldade de Nossa, disciplina. é terrível. A gente vai muito pelo movimento, pelo barulho. De 10 cristãos, isso é uma pesquisa que um pastor amigo meu aqui na área fez, de 10 cristãos, só 4 em média conseguem viver uma vida disciplinada. É estranho isso, né? 40%, mas pelo menos não são 10, nem são 5. Deveria ser a totalidade. Vamos fechar agora aqui para nós passarmos daqui a pouquinho para os exercícios, para não liberar vocês muito além do horário. Letra B. Homem capaz para uma obra excelente. Estão lá falando no finalzinho da página 8, né? Com respeito à chamada e habilitação. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 de Timóteo 3:1. É lógico que para uma excelente obra é necessário um homem capaz. Em adição a isto, aplicamos a pergunta de Paulo. E para estas coisas, quem é idôneo? A palavra idôneo quer dizer preparado no básico. Preparado no básico. Alô? Nós estamos aqui nos preparando no básico, concordamos? No básico. No básico. Quem quiser depois for subindo as escadinhas, é uma questão de escolha de chamada. Aí Paulo deixa lá embaixo, não neófito para que ensoberbecendo-se não cai na condenação do diabo. Paulo deixa bem claro, diácono não pode ser neófito, ou seja, novo convertido. Não faz sentido, não é bíblico. O camarada se converte hoje, 2 meses depois, colocou ele como diácono. Isso é antibíblico, isso é pecado, isso é violação da palavra de Deus. Não neófito. Neófito quer dizer novo convertido. Irmã Meire, diga. Sorry. É o que mais a gente vê, pastor, diácono. Deus vai pedir contas pesadas dessas igrejas, dos pastores, porque a culpa não são dos, com todo respeito, dos diáconos que estão aí entrando pela porta estreita. Não, porta estreita não, porta larga, ao contrário, porta bem larga. Como o diaconato. Irmãos, eu creio que eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. Há 35 anos, há 40 anos atrás, no Brasil, eu falo da realidade que eu vivi no Brasil, eu não sou aqui nostalgista, não, nem saudosista. Estou vivendo aquilo que eu vivi, dizendo aquilo que eu já vivi na minha vida cristã. O diácono tinha uma responsabilidade até de dirigir igreja. Quem sabia disso? Que diáconos, lá no passado, eram preparados para dirigir igrejas. Dirigir igrejas. Gente, era uma coisa assustadora. E o preparo que se dava a um diácono, e o valor e o respeito. Hoje o diácono não é respeitado. Deus me perdoe. São poucas as igrejas que valorizam o respeito ao diácono. Hoje é raro você ver um diácono à frente de uma congregação, dirigindo uma igreja, como fosse um pastor. É raríssimo. Eu conheci há 8 anos numa igreja em Sacramento, no norte da Califórnia, um diácono dirigindo uma congregação de 840 membros, um diácono hispano, de uma igreja hispana. Eu falei, Eu perguntei, quem é o pastor aqui da igreja? Eu estou vendo aquele camarada correndo na porta, para lá e para cá, e depois ele sobe no púlpito e senta. Eu falei, não estou entendendo nada. E eu fui convidado para trazer uma palavra, né? Quem é o pastor aqui da igreja? É aquele que está correndo ali. Como é que é? Ele ia na porta, voltava, depois subia no púlpito, e pegou o microfone, saludava nosso irmão com a paz do Senhor. Esse é o pastor da igreja, rapaz. E depois ele se identifica como diácono. Eu falei, uau, não, eu não sou pastor, não. Eu sou o encarregado. Eu sou o diácono. Eu falei, rapaz, que impressionante. Fazendo um trabalho de pastor. Ou seja, hoje é raríssimo, você não vê.
Não estou querendo que os diáconos que estão aqui conosco se sintam menosprezados com isso. Isso vai muito da circunstância, compreendem? Do chamado que Deus dá. Não se sintam acabrunhados, porque você é diácono hoje, talvez não tenha essa responsabilidade como de alguns no passado, ou até alguns hoje no presente. Isso é muito da circunstância e da necessidade do chamado implicado na obra. Para fechar hoje. Responsabilidade de ganhador de almas. Certa ocasião eu ouvi de um obreiro improdutivo essa desculpa. Escuta essa. Isso aqui eu ouvi, aí eu reproduzi para vocês lerem. Cada um tem seus diferentes dons. Isto até que é verdade, mas não se aplica aos descuidados, aos indolentes que agem como se não fossem responsáveis pelos seus insucessos. Se de fato recebemos e administramos diferentes dons espirituais, esse resultado é em notável êxito em nosso ministério. Aliás, esses resultarão em notável êxito em nosso ministério. Busquemos com zelo, olha o que Paulo ensina, busquemos com zelo os dons espirituais para a edificação da igreja. Os ministérios, Efésios 4, 11 e 12, também exercem suas funções na edificação do corpo de Cristo e visam um fim proveitoso. Nós vamos, então, parar por aqui. Vamos, então, rapidinho, vamos por ordem. Vamos para o mais difícil para o mais fácil. Quem fez o exercício referente aos apóstolos? Quem fez? Quem não fez, não esquenta a cabeça. Tá? Vamos, então, por ordem. Irmã Graziele, não estou lhe vendo e não estou lhe ouvindo. A senhora fez ou não o exercício sobre os apóstolos? Sim ou não? Não fiz, pastor. Tranquila, não é obrigatório. Entre irmão João e irmã Luziane, os dois fizeram ou somente um de vocês? Eu fiz, pastor. Perfeito, mas vamos aqui por ordem, né? Então, primeiro vamos dar a nossa irmã Luziane, se ela fez e pode falar. Foi a Luziane que fez, mas ela está tímida de falar. Então, o irmão seja, então, o Arão da sua esposa. Por favor, fale o nome dela. Vamos ouvir nosso irmão João. Eu peço que seja um pouquinho rápido, breves. Quer que eu leia? Não, respondendo, então, a primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Vamos lá. Os nomes dos 12 discípulos de Jesus. Resposta. Simão, chamado Pedro. André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago, o apóstolo João. Filipe, não o mesmo que Filipe de Atos. Bartolomeu, também chamado de Natanael. Tomé, também chamado de Dídimo. Mateus, o publicano, também chamado de Levi. Tiago, filho de Alfeu. Judas, também chamado de Lebeu. Simão, o Zelote. Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. E por 13, o Paulo. É a mesma resposta sua, sim ou não? É igualzinha a sua, correto? Não, ela fez só, pastor. Então o irmão não fez. Ok. Perfeito, está correto. A segunda. Pesquisa. Dos discípulos martirizados, quais foram de forma hedionda? Em quais foram os modos? Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Ok. André, crucificado. Tiago, decapitado. Outro Tiago, apedrejado. E Paulo foi decapitado. Exatissimamente. Uau, fantástico. A terceira e a última. A pesquisa dos discípulos não martirizados. Dê nome e fale os que mais te chamam atenção no ministério deles. João foi o último a morrer, foi o mais jovem, foi de morte natural. Filipe, morte natural. Bartolomeu, afogado. Mateus, a espada. Tomé foi flechas enquanto orava. E Simão, ela disse que não sabe. Ok. Aí na terceira pergunta nós temos um probleminha. Não vou poder lhe dar os 50, mas vou lhe dar proporcional. Não para mim, para ela, pastor. Para ela. Teria que ser somente 2. Filipe e João, que morreram de morte natural. Tá. Filipe e João. Os demais não. Os demais sofreram traumas de morte. Então, mas a irmã Luziane alcançou 35 pontos, não os 50. A irmã Luziane tem 35 pontos. Perfeito. De igual maneira, parabéns. O único probleminha foi na última resposta. Se o irmão João não fez, passamos para o irmão Wilson. Vamos lá, irmão Wilson. Eu fiz, pastor. Vamos lá pela ordem. Eu estou vendo aqui pela ordem, entendeu? Aqui na tela. Aqui na minha tela está irmão Wilson, depois irmã Nalu, que não fez,
Irmão Jobé, fez ou não? Fez, perfeito. Então, depois, irmão Jobé. Irmã Vanessa, fez ou não? Fez. Irmã Meire, fez ou não, irmã Meire? Não fez. Aí depois passamos para a pastora Maressa. Pastora Maressa, passou. A senhora fez o exercício ou não? Fez. Depois, irmão João, que é o penúltimo. Irmã Eni, como a antepenúltima. Irmão Cleiton, como o último. Vamos lá. Irmão Wilson. Pode cantar, irmão Wilson. A primeira. Primeiro, Pedro, o apóstolo Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, também chamado de Natanael, Tomé, Mateus, Tiago, Judas, Simão, Judas Iscariotes. Maravilha, maravilha. A segunda. Eu me perdi nessa questão, pastor. Se perdeu. A última. A última. João e Felipe. Maravilha, ganhou 35 também, rapaz! O negócio está ficando bonito, né? Revelação dos 35, então o irmão Wilson já ganhou 35 pontinhos. Vamos lá, irmão Jobé, canta agora, irmão Jobé, a primeira, canta. Canta bonito. É o André, Simão, Tiago, João, Felipe, Natanael, Tomé, Mateus, Tiago, Judas Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariote. Responde a segunda. Que foi morto com... Morte hedionda, morte terrível. Morte hedionda foi André crucificado com a cruz em formato de X. Ok. Pedro, ok. Cabeça para baixo. Tiago foi decapitado. Tiago, filho de Zebedeu, decapitado. Correto. Está anotado aqui. Cadê? Eu achei meio confuso, porque em alguns sites mostra que Felipe também foi crucificado ou apredejado. Não, aí não encaixa, realmente não encaixa. É realmente um pouco confuso, não encaixa. Passamos para a terceira. Já vamos lá. O André foi crucificado em forma de X. Simão Pedro crucificado. Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado. Perfeito. Vamos... Natanael foi esfolado vivo. Maravilha. Até aqui já deu. Já respondeu bem a segunda. Vai a terceira, a última. A terceira, para mim, foi só João, morte natural. João e Felipe. Então, 35 também. 35 para o irmão Jobé. Ninguém está pegando 50 cheios por enquanto. Meu Deus. Vamos lá. Irmã Vanessa, começa a cantar. Ok. Simão, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. Perfeito. A segunda. Eu coloquei Pedro, ele foi morto crucificado. André foi torturado antes de ir para a cruz na Grécia. Bartolomeu foi posto vivo em um saco lançado no mar. Mateus. Eu esqueci de colocar. Teria sido continuado sua missão na Grécia. Eu esqueci. Mateus. Não, foi ferimento à espada. Aqui está. Excelente. Eu precisaria só de 3, a senhora conseguiu, deu um bom número. E a última? Eu tenho todos. E a última? Foi Felipe e João. Maravilha! 50! 50 para a irmã Vanessa. Fez o gol. Meu Deus! Parabéns, irmã Vanessa. Irmã Vanessa já está no caminho da isenção da prova, né? Já pegou 2 vezes 50 pontos. Se pegar a terceira, já está isenta da prova. Parabéns, irmã Vanessa. Irmã Meire, canta a senhora, por favor, canta bonito para a gente se alegrar. Pode cantar a primeira. Irmã Meire está sorrindo porque ela vai cantar bonito agora, olha só. Só o irmão Gil Kleber sabe dessa cantoria. Vamos lá, irmã Meire. Canta a primeira, por favor, rapidinho, porque o nosso tempo já estourou. Pode passar para outra pessoa, pastor, depois eu respondo. Pastora Maressa. Primeira pergunta, os 12 apóstolos ou discípulos? Ele tem que abrir o áudio, né? Se não abrir o áudio é complicado, aí não tem mistério que abra.
os discípulos Simão, a que chamou Pedro, e o seu irmão André, Tiago, João, Felipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Perfeito, perfeito. A segunda, por favor. Judas Iscariote se suicidou, se enforcou. Tiago, irmão de João, foi decapitado à espada em Jerusalém por Herodes. Ok. André foi crucificado em formato de X. Ok. Se encontra Tiago. Me dê mais dois. Mais dois e já está fechando essa questão. Mais dois. Simão morreu como conta a tradição, junto com Judas Tadeu, na Mesopotâmia. Ok. Tomás foi martirizado na Índia. Mas de que forma? Não diz a forma? O formato? O meio? Ok. Passamos então para a última. Ok, vamos lá. Vamos ensinar a última. A senhora consegue. Se a senhora consegue. Vamos lá. A última. João e Felipe. João e Felipe. Pegou também 35. Olha o mistério dos 35. O 35 está pegando. Parabéns, irmã Ellen Maressa. 35, pastora Ellen. 35. Irmão João. Começa a cantar, irmão João. Irmão João está com vontade de cantar hoje, né? Vamos lá, irmão João. Vamos lá. Canta bonito. A primeira. A primeira pergunta. Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote. Maravilha. A segunda. A segunda, André foi crucificado, Bartolomeu surrado, esfoleado, depois crucificado, Tiago menor, filho de Alfeu, apedrejado até a morte, Tiago maior, filho de Zebedeu, decapitado, Judas Iscariote foi apedrejado até a morte, Mateus, perfurado com lanças até a morte, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, Simão o Zelote foi crucificado, Matias apedrejado até a morte, e Judas suicidou-se por enforcamento. Excelente, excelente. A última. A última, João e Felipe. Maravilha, 50 para o irmão João. Para fechar. Pastor, ele falou uma coisa de Bartolomeu e a irmã Vanessa falou outra. Existem versões, porque quando existem versões que variam, isso quer dizer que os historiadores estão divididos sobre alguns desses personagens, compreendeu? Porque quando aparece uma versão única, quer dizer que é o fato comprovado. Quando aparecem duas versões sobre um personagem, porque o fato ainda não ganhou testificação ou testemunho comprovado. Irmã Eni, depois irmão Cleiton e vamos tentar a irmã Meire. Para terminar, que a gente não vai poder... Eu passo a vez, pastor. Passa a vez, então. Irmão Cleiton. Bora lá, pastor. A primeira, vamos Simão, lá. chamado Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote. Maravilha. A segunda. Pedro, crucificado em Roma. André, crucificado numa cruz de forma de X na Grécia. Ok. Tiago, filho de Zebedeu, acho que ele foi crucificado, mandado por Herodes. Já está perfeito, até que tá. Já me deu 3. A última. A última. Judas Iscariotes, João, Felipe e Mateus. 35 também. Faltou alguns detalhezinhos. Também, irmão Cleiton abraçou 35. Até agora, só irmão João e irmã Vanessa. Irmã Meire, para fechar, que eu tenho que dar um exercício para vocês ainda hoje, para fechar. Já passamos do horário. Irmã Meire, a primeira. Pode fechar, pastor. Pode fechar, não conseguiu. Gente, trabalhinho valendo 75 pontos. Anota aí. Trabalhinho para a próxima aula, é pesquisa.
Baseado em 1 de Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, baseado em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 13. Olha as duas perguntinhas que temos aí. Só duas perguntas. Do 1 ao 3? Baseado em 1 de Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 13, respondemos as seguintes perguntas. Pergunta número 1. Quais são exatamente e quantas são os requisitos para a separação de diáconos e presbíteros? Pergunta número 1. Quais são os requisitos bíblicos para a separação de diáconos e presbíteros? Você vai responder assim: requisitos para a separação de diáconos. Exemplo, são 8. Esses são os 8. E você tem que mencionar aonde, em que versículos eles aparecem. O requisito, ok? Aí depois você, no que deu a listinha dos requisitos para os diáconos, aí você abre uma outra listinha para os requisitos dos presbíteros. Porque esse texto que acabei de mencionar, 1 de Timóteo 3, 1 a 13, tem os requisitos para diáconos e presbíteros. Então, eu quero que você separe quais os requisitos para a separação somente dos diáconos e quais os requisitos somente para os presbíteros, mencionando os versículos. Exemplo, não dado ao vinho. Exemplo, não dado ao vinho. Qual é o requisito? É para quem? Para o presbítero, para o diácono, para os dois ao mesmo tempo, e em qual versículo é mencionado esse requisito. Entenderam? Pode ser que o mesmo requisito seja válido para os dois, para diáconos e presbíteros. Aí você tem que repetir. Então, esse aqui é válido para um como para outro. Aí tem que mencionar o versículo. Se está no mesmo versículo, ok. Se está em versículos diferentes, mencione por gentileza. Mas vão haver requisitos que só serão apenas para diáconos e apenas para presbíteros. Preste muita atenção. Alguns desses requisitos vão ser válidos para os dois ao mesmo tempo, só que em versículos diferentes. Você tem que mencionar o requisito e o versículo, perfeito? Segunda pergunta. De todos os requisitos mencionados para a separação dos diáconos, qual deles é um dos que não tem sido exercitado na atualidade? De todos os requisitos para a separação de diáconos, qual é aquele que é pouco conhecido para o exercício do diaconato? Aí vocês vão primeiro fazer a listinha. Aí tem aí um requisito que ele é pouquíssimo considerado para a separação de diáconos. Ele é um só. Ele é único. Você vai ter que descobrir. Para tal, você vai ter que reler o texto. E aí você vai chegar à conclusão. Uau, esse aqui, ele basicamente ele não é considerado. Ele não é apreciado. Não dão atenção a esse requisito para a separação do diácono. Só tem um. Olha que interessante. Uma Luziane. Pastor, pode repetir a segunda pergunta? De todos os requisitos para a separação de diáconos, mencione o requisito que é pouco ou nada considerado para a separação desses diáconos. De todos os requisitos para a separação de diáconos, mencione só tem um, que ele é pouco ou nada considerado para a separação dos diáconos. Tem um. Então, você tem que ler com muita atenção a listinha dos requisitos. Aí, quando você
lê, aí você vai chegar à conclusão. Oh, boy, esse aqui, ó, passam por cima. Não é Isso aí está no Tiago também, ó, no Timóteo também. Está em Timóteo. Tudo que eu estou falando está dentro desse texto. Por isso que vocês vão ter que trabalhar dentro do texto. Vão ter que ler com muita... O texto tem tudo. Todo o texto tem tudo. Tá? E a carta de Tito, só para título de pesquisa, vocês não vão ter que usar, para vocês compararem. Tito, capítulo 2, só para vocês terem uma ideia. Tito, capítulo 2, só para vocês fazerem uma comparação, nada mais. Tito, capítulo 2, do versículo 7 ao 9, traz alguma coisa parecida. Tito, capítulo 2, do verso 7 ao 9, traz algo bem parecido. Mas vocês vão trabalhar somente com o texto de 1 de Timóteo 3, 1 a 13. Todos entenderam? Todos entenderam? Alguma dúvida? Ficou claro? Então, na próxima aula, a gente corrige este exercício e o que ficou para trás, como nós temos agora um pouquinho mais de tempo, tá? Nós vamos corrigir aqueles dos bloquinhos que ainda não chegamos lá. Então, vamos terminar então uma aula, por gentileza? Dúvidas? Perguntas? Alguma dúvida, uma pergunta? Nenhuma? Maravilha. Qualquer dúvida que surja no meio do caminho, me chama no meu privado. Na medida do possível, vou lhe atender, tá? Alguns dos irmãos já têm feito algumas perguntas, intervenções, então, na medida do possível, quando salta um pouquinho de oportunidade, eu estou, na medida do possível, sempre procurando atender as perguntas, as inquietudes, as dúvidas que os irmãos têm. Se eu não respondo de imediato, vocês vão entender que não é que eu estou querendo justificar, estou passando em um momento bastante agitado, mas eu estou me esforçando ao máximo para não perder o foco e também dar toda a atenção merecedora a cada um de vocês. Tá bom, gente? Continuo contando com as orações de cada um de vocês, né? A próxima aula, da próxima terça, já sabem, eu não vou estar aqui no meu escritório, mas vou estar na nossa casa já, embora vazia, com uma mesinha e tudo, já com conexão de internet, né? E ministrando ali a continuação da nossa aula, né? E já crendo que terei a chave nas mãos e já com tudo assinado e a vitória também decretada no poderoso nome de Jesus. Mas a luta não para, ela continua, mas vamos chegar até o final com o dia da nossa mudança e também vou fazer esse vídeo para vocês verem que Deus foi conosco do começo até o fim. Está sendo muito difícil, mas eu já agradeço a Deus por toda essa luta, por toda essa dificuldade. Vamos pedir ao nosso irmão Wilson Fernandes nos levar a Deus uma oração de agradecimento. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo apoio, pela perseverança que vocês estão tendo, né, com as nossas aulas. Deus recompensa a sua perseverança, o seu esforço, tá bom? Muito obrigado mesmo e pelas orações que vocês estão fazendo e têm feito por nós, e nós não nos esquecemos de vocês nas nossas orações, tá? Eu sou muito pequenininho, mas lembre-se, sendo eu tão pequenininho, estou sempre me lembrando, sempre apresento vocês diariamente, né? Aqui tenho, né, a ficha de chamada, e nessa ficha de chamada, com fotografia e tudo, eu apresento vocês diariamente na presença do Senhor nosso Deus, né? Crendo que o nosso Deus também está operando nas vossas vidas, nas nossas casas, nos seus lares, para a glória do Senhor nosso Deus. Irmão Wilson Fernandes, esse homem aqui com um sorriso, uma simpatia na terra, igualzinho irmão João de Freitas, igualzinho o Gilberto. Sim. Lembra desse moço aqui, pastor? Ê, Luan! Rapaz! Tudo bom? Luan tem que me visitar lá na Flórida, Luan. Tem que me visitar lá na Flórida, Luan. Estamos pertinho aí. Fazer um churrascão, né, contigo, né? Com o irmão João, né? Vamos queimar o holocausto ali para sorrir na presença de Deus. Muito bom, Luan, te ver. Deus te abençoe, muito bom. Realmente. Isso aí foi um ex-aluno, né? Mas quem sabe já está voltando também para estudar com a gente, se Deus quiser. Irmão Wilson, nos levando a Deus em oração para terminarmos a nossa aula. Irmão Wilson, por favor. Amém. Pai amado, quero nessa noite, Senhor, agradecer por tudo que vivemos durante esse dia, Senhor. E principalmente, Senhor, por termos tido a oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos, aprendendo mais de Ti, Senhor. Peço, Senhor, que venha abençoar a cada um dos meus irmãos, Senhor, que venha abrir a mente deles, que a mente deles venha guardar tudo aquilo que foi ensinado essa noite, Senhor. Te peço uma bênção especial, Senhor, também pelo nosso professor, que o Senhor cuide dele como o Senhor sempre tem cuidado, Senhor, que o Senhor o permita viver todos os sonhos que ele tem tido, Senhor, que o Senhor dê a vitória nas mãos deles, de todos nós, Senhor, que te peço uma noite abençoada, meu Pai, que possamos amanhã acordar
lembrando mais uma vez que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, que precisamos da Tua misericórdia e presença em nossa vida a todo momento, Senhor. É o que eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso lema, seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele E que eu cresça. diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele E que eu cresça. diminua. A Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Um ótimo descanso, uma ótima semana. Terça, estamos aqui ligadinhos em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. A boa mão do Senhor seja com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Paz do Com Senhor. Deus, pastor, todos.